Star witness Cassie Ventura taking the stand for a second day in the sex trafficking and racketeering trial of Sean Combs. This trial marks the first time the former couple is seeing each other since their split 6 years ago. Ventura, who is 8 months pregnant, was said to be rubbing her belly throughout her testimony while wiping away tears as she detailed, as she put it, the violent abuse she endured while dating Combs for a decade. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês todos os horrores que a Cassie expôs nesses primeiros dias de julgamento do Diddy. Essa última semana de julgamento do Diddy, entrando na segunda semana, onde a gente teve os discursos de abertura, nós estávamos em Nova York. Se você não tá sabendo disso, é porque você não segue a gente nas redes sociais e você não acompanha os vídeos todos os dias que eles entram, gente. Porque eu e a Isadora fomos e ficamos 2 semanas quase em Nova York. A gente acompanhou os primeiros 5 dias de julgamento presencialmente falando, porque os primeiros 3 dias a gente teve o início da escolha do júri a partir do dia 5 de maio. E nessa última semana, os 2 primeiros dias que a gente ouviu finalmente a Cassie, ex-namorada do Diddy, ex-parceira dele por 10 anos, que foi a pessoa que destruiu todo o esquema de corrupção e império sexual nefasto do Diddy. Ela é uma testemunha chave, ela é testemunha número 1 em todo esse caso, pra gente entender o que pode acontecer quando a sentença do Diddy vier realmente a partir do dia 4 de julho, se não houver nenhum atraso. A gente gostaria de te dizer que está confirmado, eu e a Isadora estaremos lá nas últimas 2 semanas de julgamento para a sentença final. Foi muito interessante tudo que a gente viveu. A gente descobriu mesmo a facilidade que a gente tem, na verdade não é fácil, mas como é um crime federal, como é um crime público, a gente pode, qualquer um de nós, eu, você, se você estiver em Nova York, assistirmos a esse caso. Só que, obviamente, pra gente conseguir um bom lugar na sala, porque existem várias salas, tem a sala principal, onde o Diddy, a promotoria, os advogados de defesa e sua família ficam. Esses lugares são pouquíssimos e super cobiçados, a gente conseguiu ficar lá dentro apenas um dia. E tem também os overflows, que são várias outras salas ali na corte, que são iguaizinhas às principais, ou seja, aonde estava acontecendo de fato o julgamento do Diddy. Só que a gente fica lá vendo todo o julgamento apenas por alto-falantes e televisões estrategicamente colocadas ao redor da sala pra gente assistir o julgamento, mas a gente não vê as pessoas ao vivo. Então, é muito cobiçado, só que se você estiver lá, você consegue entrar, e foi isso que aconteceu com a gente. A gente cobria em lives do lado de fora, junto com toda a imprensa norte-americana, e a gente também assistiu ao julgamento dentro. Era um julgamento que estava dividindo opiniões, muitas pessoas sempre se aglomerando lá na porta, e entrar era uma burocracia danada. Você não podia entrar com nenhum aparelho eletrônico, eles confiscam todos os seus aparelhos, todos os seus pertences. Você literalmente só pode entrar com notas de papel e caneta, pra você anotar o que você tá ouvindo ali. Então era bem difícil, só que a gente anotou tudo, e a gente vai contar tudo pra vocês. Se vocês assistiram o último vídeo, essa é a continuação direta daquele vídeo. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 600k e beba toda vez que a gente falar vídeo nessa internet aí no fim de semana, porque você vai ficar tontinho. Exatamente, gente. Vai seguir a gente também nas redes sociais, porque quem segue por lá já tava todo atualizadinho de tudo que tava acontecendo, tava acompanhando a nossa viagem por lá, o nosso trabalho por lá. Então se você fica só aqui, você perde muita coisa, isso é real, galera. E bom, como a Nath já disse, nós estávamos em Nova York pra poder acompanhar os primeiros dias desse julgamento. A gente viu muitas coisas, a gente conseguiu fazer muitas coisas lá na frente. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que a gente conseguiu presenciar de perto foi ver muitas pessoas que estão envolvidas nesse caso. Tipo assim, o Lil Rod, por exemplo. A gente já explicou pra vocês aqui, quem acompanha a Trindade do Mal já conhece esse nome. Ele é um produtor musical que coproduziu o último álbum do Diddy, Love. E ele está nos autos do processo, ele tá processando o Diddy também por assédio e também, gente, por trabalho escravo, porque ele afirma não ter sido pago até hoje pelo trabalho que ele fez no álbum Love. A gente viu ele lá na hora de entrar no tribunal, a gente chegou a conversar com ele brevemente ali, então foi muito interessante poder ter essa troca. A gente viu a família do Diddy também entrando lá. Todos os 6 filhos mais velhos estavam lá, gente. A gente conseguiu ver eles passando do nosso lado. A mãe dele, a Janice Combs, também estava lá. Algumas das ex-parceiras do Diddy também, que são mães de alguns dos filhos, estavam lá pra poder apoiar. Ou seja, a família dele tava toda lá em peso. A gente já sabe que a família dele tá apoiando ele, mas ver todos chegando em mãos dadas no julgamento foi, assim, uma coisa que impactou muito a gente. Inclusive, quando eles estavam voltando pro julgamento, no dia que a Cassie estava lá, tinha alguém ali no fundo tocando uma música da Cassie enquanto eles entravam no tribunal. Foi uma cena, assim... Cinema. Absoluto cinema. Foi cinema. Eles tocando a música da Cassie, olha. Esse aqui é o filho mais velho dele, ó. O Diddy. Justin, né? Primeiro. King Combs com a avó. As gêmeas. O King e a véia. As outras gêmeas. Esse aqui também deve ser tio, alguma coisa. A outra filha e o Christian.
Entendeu? Andando todos juntos, gente. E tudo que a gente tá falando aqui com vocês, a gente tá conseguindo colocar imagens que a gente mesmo gravou. Então foi muito interessante. A gente viu o marido da Cassie, a gente viu a Cassie, a gente viu o Diddy, como a gente falou em alguns dos updates que a gente já fez. Os rumores eram verdade, ele tá bastante grisalho, ele tá abatido. Só que assim, ele não perdeu muito peso. Talvez ele tenha ganhado um pouco de peso antes da prisão dele. O que ele perdeu, ele tá basicamente com o mesmo tipo de corpo que ele sempre foi conhecido na mídia por ter. E aquela coisa muito interessante que a gente consegue ver na hora que a gente chega, aquelas cortes bem típicas americanas que a gente vê em filmes, né, gente? A gente tem, tipo, ali os stands, a gente tem várias fileiras, a gente tem na frente, assim, o juiz, onde ele fica. Ao lado a gente tem as 12 pessoas que fazem parte do júri. Na diagonal a gente tem também as pessoas que ficam lá pra fazer os desenhos de tudo que tá acontecendo e também os redatores pra escrever cada coisa nos autos dos processos que foram ditas dentro da sessão. E a gente tem, obviamente, as fileiras pra trás da bancada principal, onde ficam a família do Diddy, a imprensa e o público, tá? E toda vez eram admitidas só 40 pessoas dentro da sala principal, entre elas 25 pessoas da imprensa e entre 10 a 12 pessoas como eu e você, que não fazem parte da imprensa credenciada americana. Então era um lugar muito cobiçado, mas no Overflow a gente tinha ali a mesma sala, só que a gente não estaria vendo ao vivo, sim, por uma televisão, que tem todas as salas do cartório. É muito interessante porque a gente viu basicamente como que funciona. Então o Diddy, ele ficava toda hora olhando pros 12 júris, assim, ele era uma pessoa que, ao contrário de outros julgamentos com pessoas high profile e públicas que a gente já teve acesso ao longo da história, ele não tava lá cabisbaixo, nem sereno, nem na dele, igual a gente viu mesmo o Luigi Mangione, né, nas primeiras sessões dele, que foi também extremamente publicizado. Ele ficava no máximo, assim, interagindo com a advogada dele, mas sem falar, ou com ninguém que tava lá presente, ou sem olhar demais pra ninguém que tava lá. O Diddy tava o tempo todo assim, tipo, eu não quero dizer intimidando as pessoas, mas olhando e fazendo questão que as pessoas entendessem que ele estava presente ali de corpo e alma e que ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. Então, mostrando que apesar da imagem frágil dele exterior, que ele tá apresentando pra gente a construção do mocinho, tons pastéis nos suéteres que ele tem usado, a cabeça grisalha, mostrando realmente que ele é um homem de quase 60 anos, a atitude dele continua sendo do CEO, do magnata da música, extremamente controlador. E fechada a escolha do júri, gente, a gente acompanhou, a gente falou muito pra vocês aqui. A gente teve ao total 12 pessoas escolhidas, 8 homens e 4 mulheres, ou seja, eles conseguiram realmente pegar a maior quantidade de homens ali. Um dos fatores que estava sendo usado pra eliminar as pessoas era ter sido vítima de violência doméstica ou conhecer alguém que foi, a maioria das mulheres conhecia ou já tinha sido, então por isso o júri foi composto na sua maior parte por homens do que mulheres, principalmente homens brancos. E a gente acha que essa hora foi a hora que a promotoria meio que conseguiu vencer, porque a gente sente que a defesa do Diddy, acompanhando a escolha do júri, eles queriam mais homens negros ali compondo o júri. É um cabo de guerra. Eu acho que a defesa do Diddy queria mais homens pretos compondo o júri, pra obviamente terem pessoas que se identificariam mais com ele por várias vivências da vida. E eu acho que o lado do Estado, né, da promotoria, que tá acusando o Diddy dos seus crimes, queria um júri composto majoritariamente por mulheres, independente da sua etnia. Só que eu acho que eles terem lutado ali no cabo de guerra e mais pessoas caucasianas fazerem parte dos jurados, eu acho que foi onde a promotoria conseguiu ter um pouquinho mais de dizer. Então ficou ali elas por elas. São mais homens, porque eu acho que eles queriam mais mulheres pelos crimes sexuais do Diddy, só que acabou que não eram todos os homens negros. Vocês entendem? Então, tipo, é um jogo de politicagem também, né, gente? Dizem muitos especialistas que você consegue prever o que vai acontecer só pela escolha do júri. Exatamente. Então, assim, é uma parte muito importante do julgamento, mesmo que pareça algo sem... chato, né? Algo chato. Agora, mas não tá maçante, acontecendo nada. Tá acontecendo muita coisa. Mas, enfim, fechada a escolha do júri, nós tivemos segunda-feira, agora no dia 12 de maio, o início dos discursos de abertura. Todo julgamento começa assim, tá, gente? Tanto a parte da defesa quanto a parte da promotoria tem ali um espaço que geralmente chega até meia hora pra pessoa poder expor pro júri o seu caso. A gente começa primeiro pela promotoria, depois a defesa tem o direito de fazer o seu discurso. A promotoria, a gente foi muito direta, na verdade, foi expondo os crimes que o Diddy cometeu, falando sobre isso e focando muito nas vítimas. Na Cassie, uma outra vítima também que é anônima, ficou conhecida ali como Jane Doe. Outra pessoa também, a Mia, uma ex-assistente pessoal do Diddy, que também teria sido agredida por ele. Então, a promotoria foi formando o seu discurso com base nas histórias das vítimas que nós veremos, que vão depor aí nas próximas semanas de julgamento. É interessante porque eu não entendia nada dessa coisa de discursos de abertura
abertura, e eu falei com a Isadora, o que significa isso? Em termos leigos, que eu acho que eu vou conseguir passar pra vocês que não entendem, até um pouco melhor que a Isadora, que tem muita riqueza de detalhes e termos mais complexos, porque ela estudou direito, é basicamente como se fosse um spoiler do que a gente pode esperar do julgamento por parte da promotoria e por parte da defesa. Exato. Eles dão basicamente spoilers pros jurados e, consequentemente, pra nós que estamos acompanhando mais de perto o caso, o que a gente pode esperar nessas próximas 8 semanas. Então eles vão dar, tipo assim, basicamente, essas são as testemunhas-chaves que a gente vai entrevistar. Lógico que existem cartas coringas que podem ser jogadas ao longo de todo o julgamento, só que isso é basicamente como se fosse o script inicial, tipo assim, a linha editorial do que a gente pode esperar. Então eu acho que, no caso da promotoria, eles fizeram basicamente a Trindade do Mal, tá, gente? Eles pegaram os vídeos nossos e colocaram ali transcritos e falaram, é basicamente expor os supostos crimes do Diddy. Agora o que a gente tava mais ansiosa pra ver seria o discurso de abertura da defesa, porque aí a gente conseguiria ver qual que é a linha editorial que a defesa do Diddy vai tomar nesse julgamento, qual que vai ser o lugar que eles vão seguir ali pra defender ele. Porque é muito interessante para a gente, porque assim, o Diddy tem milhares de provas que colocam ele como culpado em diversas situações, como o vídeo dele espancando a Cassie, como as coisas que ele já falou, se auto-incriminava ao longo da história, todas as teorias da conspiração em volta do caso dele, todos os inimigos públicos que ele já conquistou. Isso já era mais do que conhecimento público para todos nós. Agora, como que a defesa dele iria defendê-lo do indefensável? Eu achei muito interessante a frase que a mulher que tá dentro do time de defesa do Diddy escolheu para abrir o discurso de abertura. Ela falou assim: Sean Combs é um homem bastante complicado, mas esse caso não é. E a gente já conseguiu perceber que eles vão pra linha editorial do seguinte: o Diddy é um cara complicado, ele é um cara temperamental. Eles usaram essa palavra temperamental algumas vezes no discurso, mas ele não é um cara que cometeu crimes federais. Se a gente estivesse discutindo violência doméstica, eles falaram dessa forma no discurso: nós não vamos tentar defender o Diddy do indefensável, nós não vamos tentar defendê-lo aqui de violência doméstica, porque todos vimos o vídeo e ele mesmo se arrepende amargamente do que ele fez. Mas a gente tá falando aqui de uma quantidade imensa de crimes federais que o nosso cliente Sean Diddy Combs não cometeu. E é isso o ponto. Eu achei interessante. Temos que dar essa cartada pra defesa pra entender que, tipo, eles não correram do problema. O problema público que arrasou a imagem desse homem que era até conhecido como o presidente não oficial de Nova York perante o mundo, é isso aqui. Nós temos provas para além da dúvida razoável de que ele era um abusador de mulheres. Só que o que eles bateram na tecla é: ele tinha gostos sexuais peculiares. Ele esteve em relacionamentos abusivos mutuamente, porque eles também têm que colocar um pouco de culpa nas vítimas, com mulheres capazes, fortes e adultas. Porém, ele não está sendo julgado aqui pelas suas preferências sexuais, ele não está sendo julgado aqui por crimes de violência doméstica. Caso contrário, eu acho que a gente nem estaria aqui defendendo ele. Ele não está sendo julgado por ser um homem moralmente questionável. Ele está sendo julgado pelo crime de montar facções com as suas empresas para cometer fraudes por meio de coerção e ameaça, por ser um homem que traficou pessoas de estado para estado, promovendo crime de prostituição, transformando esse caso num caso onde ele poderia pegar prisão perpétua. E não é isso que ele fez. Depois dos discursos de abertura, a gente teve, de fato, o início das testemunhas indo lá depor e contarem as suas histórias. Até o presente momento, nós tivemos 3 testemunhas que foram ouvidas, que foram o segurança do Hotel Intercontinental, onde a Cassie foi espancada no vídeo que se tornou público para todo mundo. A gente teve um trabalhador sexual e a própria Cassie. Começamos com o segurança do hotel, que contou detalhadamente a visão dele desse episódio do vídeo que todos nós vimos. Esse segurança, inclusive, foi a pessoa que recebeu o suborno para não liberarem o vídeo não se tornar público, até que eventualmente a gente viu esse vídeo ano passado. Exatamente. Ele conta que ele foi chamado para poder ajudar uma mulher que estava em situação de perigo. Ele chegou lá, ele viu a Cassie e o Diddy com um olhar diabólico, a Cassie toda machucada e com um vaso de plantas quebrado no chão. Ele conta que foi essa cena que ele viu quando ele chegou. E depois, quando eles foram embora, o Diddy se encontrou com ele pessoalmente, jogou para ele algumas cédulas de dinheiro e falou: não conte isso pra ninguém. E é interessante porque quando a Cassie foi contar a versão dela do caso da agressão desse vídeo, ela também fala que o Diddy jogou um vaso de plantas na cabeça dela, o que casa com a cena que o segurança descreveu quando ele chegou no quarto. Eles não batem o testemunho um com o outro, tá, gente? Então, assim, ter essa convergência da história é benéfico pra promotoria, por exemplo. A segunda pessoa que foi chamada a depor foi um trabalhador sexual que participou de algumas freak-offs junto com o Diddy e a Cassie. E ele descreve esses momentos também de uma forma muito parecida com o que a Cassie viria a descrever depois, que seria o momento em que o Diddy estaria no controle
controle de absolutamente tudo, ele que ditava o que eles faziam, quando começava, quando parava, e que ele inclusive acabou presenciando um momento de agressão bizarra do Diddy contra a Cassie, que ele jogou uma garrafa nela quando ela demorou pra respondê-lo quando ele a chamou, e a arrastou para um quarto, fechou a porta e ele ficou ouvindo barulhos de gritos e espancamentos. E que ele disse, foi ali que eu vi que a situação era muito mais complicada do que eu imaginava. Basicamente, todos esses trabalhadores sexuais, a princípio, eram pessoas que o Diddy escolhia para fazer parte das freak-offs, para fazer parte da sessão. Então, a freak-off basicamente seriam as orgias. No caso da Cassie, outras pessoas provavelmente participavam de outras freak-offs com o Diddy, mas no caso da Cassie, eram essas orgias que ela participava com diversos trabalhadores sexuais para satisfazer essa fantasia sexual específica de voyeur do Diddy. Uma fantasia que ele inclusive abriu pra ela quando ela tinha 22 anos e ele 40, e ele era chefe dela. A gente vai contar o princípio de toda a relação da Cassie com o Diddy logo mais. Mas meu ponto todo é que dentro das freak-offs, cada momento em que, tipo, a Cassie começava a se relacionar com a pessoa de forma física, né, até o momento do coito, até o momento do clímax, do êxtase, tanto dela ou do trabalhador sexual, isso é chamado de sessão. Então, existiam várias sessões que tinham que ser feitas dentro de uma freak-off que às vezes durava até 4 dias. E como é que essas freak-offs conseguiam durar tanto tempo? A base de drogas, a base de entorpecentes, a base de muita bebida. E a Cassie, inclusive, já chegou a ter diversas overdoses dentro das freak-offs, porque ela não podia sair, ela tinha que ficar lá durante dias e dias e dias, e por isso que a carreira dela foi ficando estagnada, porque enquanto ela não estava dentro da freak-off, ela estava se recuperando das freak-offs, porque chegou um momento da vida dela nos últimos 10 anos que era a única coisa que ela fazia. Ela era basicamente a própria cafetina das freak-offs, porque era o trabalho que o Diddy e a arguição que ele dava pra ela. Você vai entrar aqui nesses sites, você vai escolher aí os escortes masculinos pra eu ver você transando com eles nas freak-offs que ia organizar. Isso chegou a ser um trabalho, isso chegou a se tornar um trabalho dela ali. Agora a gente vai entrar, obviamente, no testemunho mais importante desse caso, que é o da Cassie. Tanto que o testemunho dela está durando dias, tá, gente? Começou no segundo dia de julgamento, no dia 13 de maio, e está se estendendo até hoje, tá? Vai continuar no dia de amanhã, e muitas coisas foram reveladas. Primeiramente, quando a Cassie entrou no tribunal, todos nós a vimos, ela estava extremamente grávida, ela tá com 8 meses de gestação, e toda hora, gente, enquanto ela tava falando sobre as suas vivências e relembrando os seus traumas, ela chegou a se emocionar algumas vezes, ela passava muito a mão na barriga, ela estava muito forte, ela estava muito coerente com o seu depoimento, só que dava pra ver que reviver todos esses momentos de horror que ela passou durante uma década, mais de uma década ao lado do Diddy, foi extremamente difícil pra ela. Muitas pessoas que estavam com a gente na sala de imprensa, ouvindo os depoimentos, inclusive a gente tava até achando um pouco enfadonho, chegando em determinados momentos, porque como ela ficou ali 2 dias direto, pelo menos com a gente vendo ao vivo, dando muitas riquezas de detalhes, chegava uma hora que a gente ficava, não, tudo bem, a gente sabe que foi o Sean, foi isso que... Não. Então a gente já sabia, só que eu acho que a promotoria e a acusação teve que pegar em cada tecla da minúcia pra gente entender que quem orquestrava cada detalhe de cada freak-off, de cada crime, de cada orgia, e de cada espancamento, e de cada compra, e de cada aquisição, e de cada coerção, e de cada ameaça, era o Sean Combs. Em todas as vezes eles batiam na tecla. Quem fez essa compra? O Diddy. Quem contratou esse profissional do sexo? O Diddy. Onde eram as freak-offs? Atlanta, Veneza, Ibiza, Europa, Las Vegas, Los Angeles. Então ele vivia viajando entre vários estados e vários países pros freak-offs, ou seja, promovendo o crime de prostituição, que é ilegal em todos os estados, menos um dos Estados Unidos, e também promovendo o tráfico sexual, porque ele estava sempre atravessando ali linhas de estado e até países. E é interessante porque como a gente ouviu os primeiros 2 dias em sua completude, a gente conseguiu ver também a narrativa que começou a ser criada pela promotoria. E eles começaram bem do início mesmo de como você conheceu o Diddy, quando você conheceu o Diddy. E ela contou que foi quando ela foi assinada pela Bad Boy Records, que ela era uma cantora que já cantou várias músicas aí de sucesso no início dos anos 2000, a gente bem lembra, e que ela via ele como um produtor, assim, magnata legal, que fazia muitas festas, e que ela tinha o Diddy, assim como eu e você tínhamos antes, assim, como uma pessoa, uma figura excêntrica da grande mídia. Ela não o conhecia. Só que ele começou a ter um interesse especial por ela, chamá-la pra eventos, a chamá-la pra festas. Eles se esbarravam em boates, pelo menos uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. Mas até então, ele não era nada mais do que um magnata da música, uma pessoa que a gente vê num evento, e o CEO da empresa que ela estava assinada num contrato de 10 álbuns, que hoje seria considerado quase que escravocrata, porque hoje ninguém entra numa empresa
pra um contrato multimilionário de 10 álbuns que não foram entregues, tá? Só um álbum foi feito, que logo depois ela se tornou namorada dele, e ela começou a entrar nessa rede aí de crimes e de abusos, e nada mais na vida dela seria a mesma coisa. Mas enfim, ela só começou desde esse início, e ela contou quando que foi o primeiro beijo, o primeiro encontro sexual dela com o Diddy. E isso deixou a gente bastante consternada, porque ela tinha 21 anos, foi no aniversário dela, inclusive, de 21 anos, em Las Vegas, e numa das prés, assim, que a galera da Bad Boy tava fazendo, e o Diddy testando lá junto com as artistas que ele promovia, ele acabou levando ela pra um banheiro, eles estavam trocando ideia em festa, aquele meio de festa que você entra no banheiro, troca ideia com uma pessoa, vai na cozinha, bebe junto, e ele deu um beijo nela, e ela ficou extremamente assustada, porque ela falou, gente, meu chefe acabou de me dar um beijo? Foi perguntado pra ela claramente, você queria beijar o Diddy naquela hora? Ela falou, não. Não. Você se sentiu bem com aquele beijo? Ela, não. E depois dali, outras coisas foram acontecendo. Deu pra ver que a Cassie era uma menina extremamente inexperiente quando se tratava de sexo, né, atividades sexuais. Basicamente, ela tinha tido um parceiro antes do Diddy, de acordo com o depoimento dela, e que foi o Diddy que foi a apresentando pra outras partes da vida sexual. Isso foi acontecendo ao longo ali dos próximos meses, em viagens que eles foram tendo. Em Miami, por exemplo, eles alugaram um barco e foi ali que eles tiveram a primeira conjunção carnal. Foi acontecendo ao longo do tempo até que entra a parte do controle. Uma coisa que a Cassie deixou muito claro pra gente no seu depoimento é que a partir do momento que eles foram se envolvendo, a parte CEO do Diddy falava mais alto do que tudo. Ele controlava cada parte da vida dela. Ele pagava o apartamento que ela morava, que era a 3 minutos andando da casa dele, ou seja, ele tinha uma chave, ele poderia ir lá a hora que ele quisesse, e ele aparecia lá aleatoriamente ao longo do dia, qualquer momento que ele quisesse, e não só ele, tinha que deixar ele entrar. A equipe dele também, que era composta por todas essas pessoas que não sei se vão ser ouvidas ao longo dessas semanas também, mas eram os seguranças, o chefe de equipe, as pessoas que estavam sempre ali, as staffs, as assistentes pessoais que estavam sempre controlando a Cassie em tudo que ela fazia. Absolutamente tudo, não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal. Ela falava que ela tentava manter um anexo de estúdio em um lugar em Nova York que fosse só dela, pra ela ter uma liberdade, que ele não pudesse controlá-la, mas que era muito difícil. E ali ela ia percebendo que se ela não fizesse o que ele queria, a carreira dela estava em perigo, a integridade dela estava ameaçada, e ao longo do tempo foi ficando cada vez mais complicado. E quando ela tinha 22 anos, foi quando ele chegou pra ela, o Diddy chegou pra ela com essa ideia, explicando pra ela o que seria o voyeurismo, né, que era uma coisa que ele gostava, de que ia assistir, que ele queria ver a Cassie com outro homem, e apresentou pra ela a ideia das freak-offs. E basicamente ela disse que aceitou mesmo não gostando da ideia, porque ela não queria magoá-lo, mas tem uma coisa que me pegou muito, que ela falou assim, eu não queria que ele ficasse com vergonha de ter aberto pra mim uma intimidade, uma fantasia sexual que deixa as pessoas num estado de vulnerabilidade, eu não queria que ele se sentisse julgado, porque um homem hétero falar que tem prazer em ver a mulher dele transando com múltiplos homens, isso dá uma ideia pra sociedade que ele é beta, ou que talvez ele seja confuso com a sua sexualidade, e ela não queria deixá-lo nesse lugar de se sentir mal consigo mesmo. Ela amava tanto ele, ela falava, cara, ele era um homem controlador, ele era um homem temperamental, mas quando ele mostrava aqueles poucos momentos de luz de quem eu achava que ele poderia ser, era incrível. Ele era carinhoso, ele era carismático, ele era engraçado, ele controlava o ambiente, estar com ele me fazia rir. Então ela topava, porque como ele era um homem extremamente poderoso, ela sempre estava com ele ali nos braços dele, em eventos, em tapetes vermelhos, ele apresentando ela como, tipo assim, a nova menina dos olhos, basicamente a Rihanna da Bad Boy Records. O que a Rihanna era pra Rockefeller do Jay-Z, a Cassie era pra Bad Boy naquela época, sabe? Então ela se sentia, obviamente, muito benquista na indústria por estar do lado dele, mas ela amava estar com ele, tendo momentos de troca, de intimidade entre um casal, que não era possível por causa da agenda muito caótica do Diddy. Inclusive foi perguntado pra ela se ela gostava de alguma parte das freak-offs, e essa parte também pegou muito a gente, e ela falou que sim, que era as partes que era ela e o Diddy, que eram só os dois. Que tinha alguns poucos momentos dentro das freak-offs, das sessões, das orgias, onde ficava só os dois conversando, tendo uma troca, onde ele às vezes cuidava dela, porque ele via que ela tava um pouco, né, desestabilizada, porque ela tava sem comer, tava usando êxtase, tava usando tanto de droga e bebida, e que ele ficava cuidando delas, ele dava um banho nela. Em pouquíssimos momentos, mas alguns dos momentos das milhares de freak-offs que eles fizeram parte, ele estava lá com ela, num momento de comunhão entre os dois, e que era isso que ela queria. Isso deixou a gente, assim, muito mal, porque a gente conseguia ver a manipulação dele ali. Foi muito difícil ouvir isso. Foi muito difícil. Vários momentos a gente...
Eu não conseguia me controlar, eu não tinha mesmo aquela coisa que a imprensa americana que já tá acostumada a ver esses casos. Tinha várias pessoas ali que a gente fez amizade, assim, né? Cobriram o caso do Trump, que cobriram vários outros casos de corte. E esse foi o meu primeiro. Eu fiquei, tipo, várias vezes eu segurei choro. Muitas vezes. Foi muito complicado, assim. A gente não tem realmente, às vezes, inteligência emocional pra estar nesses lugares, gente. É muito complicado. A gente tá vendo muitos de vocês perguntaram nos comentários, meninas, como é que tá o emocional de vocês, gente? É muito difícil estar exaurida. Como eu tô me sentindo exaurida. Eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo triste. Esgotada mesmo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Tinha muitos apoiadores dele lá. Eu briguei com algumas pessoas que estavam na fila falando bosta. Foi um momento difícil, foi um momento muito legal. Teve um momento de troca, a gente conheceu youtubers que a gente ama. A gente conheceu vários criadores de conteúdo que estão focados mais nisso do Diddy, mas que são pessoas excepcionais. Vários profissionais ali da mídia americana que são ótimas pessoas. Que estavam assim, as meninas do Brasil chegaram, vem aqui, meninas, o que vocês acham desse caso? Querendo a nossa opinião. A gente fez amizade com várias pessoas. Só que foi bem complicado. Foi muito difícil e era muito complicado até. A gente via, às vezes, até a própria imprensa, como a Nath disse, que tá acostumada a lidar com esse tipo de caso, dando uma titubeada, fazendo uns puxando o ar, assim, a gente conseguia ver que tava difícil até pra eles. Imagina pra gente que era a primeira vez que a gente tava vivenciando isso. E esse foi o primeiro dia de testemunho da Cassie, tá, gente? Ontem ela teve o seu segundo dia, que foi quando a promotoria terminou de fazer suas perguntas pra ela, e eles focaram muito nessa hora nas consequências das freak-offs e nas agressões físicas do Diddy contra ela. As freak-offs eram tão pesadas, como a gente disse, às vezes duravam 4 dias, que ela teve diversas infecções urinárias, ela teve tantas ao longo da vida que os antibióticos pararam de fazer efeito. Ela desenvolveu uma resistência a antibióticos, então ela só podia esperar que não se alastrasse mais a infecção urinária e que se curasse sozinha, porque os remédios não faziam mais efeito de tanto que ela tinha que tomá-los. Exato, ela tava com várias lesões na boca por causa das atividades sexuais, por causa das grandes quantidades de drogas que eram consumidas durante as freak-offs, então ela teve muitas consequências físicas. Teve um momento que ela expôs, ela abriu que tanto o Diddy quanto um trabalhador sexual chegaram a urinar nela de tal forma que ela chegou a engasgar. Ele gostava muito disso, tá, gente? De chuva dourada, de urinar na Cassie. Ela explicitamente conta quantos óleos de bebê eram usados. Ela falava que ele sempre queria toda hora ficar ali batendo o óleo de bebê nela, que ela às vezes tinha que colocar, e que na hora que acabava as freak-offs, os quartos de hotéis estavam inabitáveis. Os secretários pessoais deles que tinham que estar lá, e quando às vezes até chegavam staffs dos hotéis, eles sempre tinham que subornar essas pessoas porque as staffs encontravam sangue. E ela fala, por que tem sangue lá? Não só sangue do meu espancamento às vezes, mas sangue porque ele me forçava a fazer as freak-offs no meu período menstrual. Eu tinha que fazer. Se eu não fizesse, eu tinha medo dele me trocar, eu tinha medo dele me largar, eu tinha medo dele me espancar, e eu tinha medo também de fazer aquilo que ele sempre falava que ia fazer, que era revelar o meu vídeo pra imprensa. Ela, inclusive, numa das freak-offs que estava acontecendo um dia antes de um dos maiores trabalhos da carreira dela, que foi a premiere de um dos filmes que ela protagonizou nos anos 2000, ela tava sendo espancada por ele numa freak-off e teve que ir pra premiere do filme, que ela era uma das protagonistas no dia seguinte. Dá pra ver aqui pelas fotos que, apesar deles terem conseguido com maestria esconder muitos hematomas dela na cara, dá pra ver claramente a boca dela aqui com muitos hematomas, entendeu? Exato. E as agressões físicas eram tão intensas e eram tão frequentes que ela não conseguiu contar quantas vezes foi, e que várias vezes ela tinha que ficar escondida em hotéis até os hematomas saírem pro público não ver. E em que essas situações aconteceram diversas vezes, e que inclusive no vídeo que a gente viu, que todo mundo estava disponível, ela estava tentando fugir e escapar de uma freak-off. Por isso que a Diddy estava com uma toalha. E é muito louco, porque a defesa tá querendo dizer que, tipo assim, esse momento aconteceu por causa de ciúme, porque ele estava segurando o telefone dela e que ele tenha visto alguma coisa, e eu fiquei tipo, gente, como que eles podem manipular tanto a verdade? Porque assim, quem me garante que o que tá acontecendo ali, porque eles nunca vão conseguir provar, no telefone que tá na mão do Diddy, é realmente ela traindo ele de alguma forma, ou ela sendo infiel? Quem não me garante que é ela filmando a freak-off, tentando mandar pra um advogado, e ela sendo espancada porque ela tava dando com a boca no mundo? Sendo que assim, evidências de que era uma freak-off a gente tinha, já que ele tava de toalha. E era um hotel, e tinha outras pessoas ali no hotel que as pessoas viram, ou seja, que podem ser os profissionais do sexo. Agora, qual a evidência que você tem pra me dizer que o que tava no celular era algo que gerou um ciúme? Agora falou, não justificando ela apanhar, mas que foi por isso que ela apanhou, e não só por um motivo torpe, tipo, você vai continuar essa freak-off sim. Porque motivação conta muito no direito. Essencial, gente. A intenção, a motivação é uma coisa essencial pro direito. Quando a gente tá falando de um homicídio, por exemplo, a intenção conta. O doloso é culposo. O doloso tem muito mais pena. Vocês estão entendendo como é que é a situação aqui? A hora nenhuma a gente tá falando que, tipo assim, se fosse por ciúme, tudo bem ela apanhar. Eu só tô dizendo que isso numa corte, isso num júri,
muda a cara da situação. Então quer dizer que, tipo assim, ele foi instigado de alguma forma. Então, tudo tem uma medida diferente. Então, eu falei, gente, isso aí é pegar a verdade e brincar com a verdade. Dar uma distorcida na verdade. Uma manipulada. Pra manipular pra todo mundo. Como que diz? Ele teve os motivos torpes dele para apanhar e não porque ele é uma pessoa ruim e leviana. Exato. Bateu porque quis, porque ele bate mesmo. E agora a gente tá indo pro 4º dia de julgamento. Hoje tá acontecendo. A gente não tem como trazer todas as notícias pra vocês do que tá acontecendo. Gente, isso aqui hoje. é um resumo. Se vocês quiserem mais riqueza de detalhes, eu sugiro vocês irem procurar cada portal que tá fazendo. É um trabalho ao vivo, a maioria é em inglês. Mas assim, aqui a gente tá condensando pras coisas mais emocionantes que a gente viu lá dentro, tá, gente? Eu acho que, obviamente, essa coisa da urina, dos quartos cheios de sangue, de todas as vezes que ela apanhou, até publicamente, tipo, a gente tendo que ver ela em eventos cheia de maquiagem. Teve uma outra coisa também que ela falou que estar no chão ali nesse vídeo, que todo mundo viu dela sendo espancada pelo Diddy, por que você não se levantava? Parecia que ela tava nesse lugar assim de submissão. Só assim, porque ali era o lugar mais seguro que eu me encontrava. Eu acho que se eu levantasse, ele podia me matar. Foi muito complicado. Pelo menos o meu peso no chão impedia ele de conseguir me movimentar demais. Só me chutar. É muito complicado. E tá sendo muito mais complicado agora ver que chegou a parte da defesa interrogar a Cassie e eles estão mostrando mensagens dos dois, e-mails trocados, pra fazer parecer que, tipo assim, eles se amavam muito. Ah, olha aqui essas mensagens fofas que eles trocaram. Olha aqui a Cassie sendo extremamente carente e pedindo a atenção do Diddy. Era um relacionamento em que os dois se amavam muito, os dois queriam estar ali, ninguém tava forçado. Vocês podem ver aqui que era um relacionamento mutuamente tóxico, porque ela também tinha ciúme dele. Dá pra ver aqui agora, nesse primeiro dia de interrogatório da defesa com a Cassie, que eles estão ainda procurando essa via. Eles estão indo pra essa linha editorial de dizer que era um relacionamento mutuamente tóxico. É, que tipo assim, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, porque ela era uma mulher adulta, forte e capaz. E que, tipo assim que ela quis sair, ela saiu. Só que o problema todo dela, na verdade, era a Kim Porter, a mãe dos filhos do Diddy, que infelizmente morreu de pneumonia cedo demais em 2018. E que assim que a Cassie percebeu que ela era o grande amor da vida do Diddy, e que o Diddy nunca iria colocar um anel na mão dela, e que o Diddy nunca ia colocar um filho na barriga dela, aí que ela percebeu: eu vou ter que sair disso, porque eu não vou conseguir o que eu quero, que é ser uma baby mama do Sean Combs. Sendo que em 2018, depois que eles terminaram o relacionamento, a Cassie contou no depoimento dela que ele ainda foi na casa dela e a estuprou na sala. Mesmo ela já estando no início do seu relacionamento com seu atual marido, pai dos seus 3 filhos. É extremamente absurdo, sabe? As pessoas ainda cogitarem qualquer outra coisa que não a Cassie é uma vítima absurdamente forte por estar contando tudo isso, 9 meses quase grávida, com seu marido ali do lado e todos os filhos do Diddy que ela basicamente viu crescer, sabe? Ela não vê o Diddy desde o enterro da Kim Porter. É a primeira vez que eles estão na mesma sala. E é muito louco, tipo assim, a defesa do Diddy falar que, tipo assim, ela é motivada por essa vaidade de querer ser a mulher do Sean Combs, sendo que em várias mensagens que a promotoria mostrou dela conversando com o Diddy, ele chamava muito ela de Cici, que era tipo o apelidinho que ele dava pra ela, que era Cassie Combs. Então, assim, por que ela não fantasiaria em casar com um homem que apelidou ela com o sobrenome dele? Sabe? Foram 11 anos da vida dela nesse relacionamento. Ela amava esse homem de verdade. Ela queria que ele fosse diferente. Você vê até onde as mulheres conseguem ir pra satisfazer esses desejos nefastos de homens ruins só pela ideia do que eles podem vir a ser. Por isso que a gente fala pras mulheres: faça como os homens, amem os homens de acordo com o que eles são, porque eles não amam você pelo seu potencial, mas a gente sempre ama os homens pelo potencial deles. E é por isso que às vezes essas coisas acontecem com a gente. As pessoas não são o potencial que elas podem vir a ser, infelizmente. Às vezes o potencial é só o potencial. Elas poderiam ser muito mais do que elas são, mas elas são o que elas conseguem ser. A gente tem que ver as pessoas pelo que elas são. E nisso, a racionalidade aí que o homem traz pro relacionamento, principalmente com mulheres, é uma vantagem pra eles, uma desvantagem pra nós. Entendeu? A gente vai ver muito mais coisas absurdas, a gente vai ver muito mais coisa que vai deixar a gente com sangue gelado, e no final das contas é isso. A gente tem que ver agora o desenrolar do caso pra ver o quanto eles vão conseguir, no caso, a promotoria, provar os crimes federais do Diddy, porque nesse lugar, pra finalizar, que a galera tá tendo mais dificuldade de entender como que o Diddy possa pegar uma pena que realmente faça jus a tudo que ele fez. Como agora a gente tá começando só com a Cassie e tá no início do julgamento, não dá ainda pra dizer qual é a totalidade das provas que a promotoria tem. Mas aí, ao longo das semanas, os próximos meses, que a gente vai vendo que provavelmente esse julgamento vai durar 2 meses, aí a gente vai trazendo atualizações pra vocês e vamos contando qual que vai ser as nossas opiniões também sobre o andar desse caso. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. O tudo de sempre. Um beijo. Tchau!